Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula remota, aliás, uma aula gravada do conteúdo do oitavo ano. Oitavo ano que já atingimos o conteúdo que se chama neocolonialismo. Vamos estudar, já estudamos, aliás, o colonialismo, esse neocolonialismo na África e vamos conhecer agora esse neocolonialismo na Ásia. E a partir daí vamos ter a oportunidade de estudar, fazer umas conclusões, tirar nossas próprias conclusões e observar como essas ações, como essas atitudes, elas serão refletidas pouco tempo depois na Europa, ocasionando o surgimento da Primeira Guerra Mundial. Então, essas situações revanchistas, essas rivalidades que uma nação ela quer se sobrepor à outra, ela quer influenciar a outra, ela quer ser mais importante do que a outra, vai ocasionar uma série de dificuldades, uma série de conflitos, de situações desfavoráveis e desfavorável do ponto de vista político, institucional, do ponto de vista diplomático. Desfavorável, mas favorável para um conflito, para situações mal resolvidas, enquanto que a população fica assustada assistindo todas essas transformações, todo esse desejo de ter possessões, esse desejo de influenciar das potências europeias. Nós já mencionamos aqui, não é, que a busca, a corrida por recursos naturais, por matéria-prima, por minérios, vai ser uma busca desenfreada, uma busca louca, desesperada, porque a produção começa a crescer, os países começam a se desenvolver e precisam dessas matérias para abastecer as suas indústrias. O seu desenvolvimento tem que ser abastecido. E somente com a produção originária desses países europeus não ia dar certo, não ia dar conta, era preciso buscar mais matéria-prima. E foi isso que os países fizeram, os países europeus, com o chamado neocolonialismo, o novo colonialismo, com um discurso muito bonito, uma coisa que seria uma situação de somente levar desenvolvimento, levou desenvolvimento. E, sobretudo, levou exploração, para que a população africana e asiática fosse explorada. Então vão criar várias possessões, várias influências. A África, nós falamos já sobre isso, já mencionamos que houve a Conferência de Berlim, lá em 1884, a reunião de um grupo de países europeus sentado à mesa, dividindo, olha, esse país africano ficará sob a tua responsabilidade, tu vai explorar, tu vai fazer o que quiser com esse país, explora lá. Esse aqui vai ser teu, o norte da África vai ser meu, a parte leste vai ser tua, a parte oeste vai ser tua, a África subsaariana aqui, o centro, aqueles países que vão ser cortados pelo rio Congo, tudo isso foi estabelecido. O que foi que eu já falei nas outras aulas, pessoal? Falei que determinados países saíram beneficiados em relação aos outros. Outros não ficarão sendo beneficiados, se sentirão desprestigiados, achando que outros países é que foram favorecidos. E no caso, quem vai ficar favorecido, quem vai achar ruim, vai ser a Alemanha. Vai entender que a França e a Inglaterra, durante a Conferência de Berlim, durante essa partilha, foi favorecida, não é? Essa tendência, não é? Esse objetivo de contemplar, não é, se uma coisa é mais justa, não foi justa, na verdade foi injusta. Então, disputas que nós já mencionamos, ali entre França e Prússia, a disputa franco-prussiana vai ser uma das razões da Primeira Guerra Mundial, dessas rivalidades. Então, há uma conjuntura de fatores, não é?
Nós já vivenciamos um pouco sobre a questão da partilha da África e agora vamos estudar a partilha com relação à Ásia. Como será isso, não é? Nós falamos sobre, na página 321, nós já mencionamos algo sobre a Bélgica, a importância desse país aqui, que nessa época aqui tem a sua relevância, não é? Vai explorar a região do Congo belga. Na página 321 tem um mapa que deixa bem claro quais são as áreas de influência, as posses, não é? Da Bélgica, da França, da Alemanha, da Itália, de Portugal, não é? E virando a página, após analisarmos aqui mais uma vez, dê uma olhada aí na página 321, nesse mapa, dê uma olhada, vamos para a página 322, não é? 321 tem aí a questão da Bélgica, ainda apresentava, abre o livro aí na página 321, a Bélgica ainda apresentava um modelo político de governo baseado na monarquia, que tinha como rei Leopoldo II. Sua única, mas decisiva conquista foi o Reino do Congo, localizado às margens do rio do mesmo nome e que tinham um vasto território, bem maior do que a própria Bélgica. Estabeleceu um sistema de navegação no Rio Congo, em que ligava a Rio Nilo no Egito, não é? A Alemanha. Vamos ver aqui como é que estava a Alemanha nessa questão da partilha. É bom, é interessante você prestar muita atenção aqui, viu? Presta atenção. A Alemanha, devido ao fato de o processo de unificação do Estado alemão ter se concretizado apenas no final do século XIX, a Alemanha demorou um pouquinho. Isso é uma justificativa plausível, ou seja, que tem lógica. Por isso que a Alemanha será colocada no segundo plano. Por conta da sua unificação, ela não vai ter a mesma situação que vai ter França e Inglaterra. Por ter uma unificação tardia, ela vai ficar um pouco para trás. Ou seja, em termos de concessões, de posse de alguns países da África, ela vai ficar para trás. Vamos supor, vai pegar países com menos matéria-prima, com mais conflitos civis, com mais conflitos étnicos, não é? O chanceler Otto von Bismarck entendia que, mesmo tendo acumulado grande capital financeiro desde o período da Confederação Germânica do Norte, a Alemanha deveria se lançar ao continente africano para demarcar seu poder político, tanto que forçou o surgimento da Conferência de Berlim entre 1884 e 1885. Suas principais conquistas foram Camarões, Togo e Namíbia. A chamada partilha da África foi uma decisão entre países imperialistas, que estabeleceu a divisão da África entre nações e se concretizou justamente com a Confederação de Berlim, que visava regular tais domínios. Foi assim que muitas nações africanas foram controladas por vários países europeus. Houve uma preocupação em determinar os limites geográficos desses territórios para que não houvesse invasão de outros países europeus, o que poderia gerar um conflito. Mais uma vez aí, houve uma preocupação em determinar os limites geográficos desses territórios para que não houvesse invasão de outros países europeus, o que poderia gerar um conflito armado. Os envolvidos na partilha também tinham de divulgar e comunicar
obrigatoriamente, cada região anexada para evitar possíveis tensões. Então, você tinha que avisar aquela região que estava sendo invadida, teria que avisar, não é? Aquela região que foi anexada, aliás, invadida não, melhor dizendo, anexada. Cada região que foi anexada teria que ser avisada, teria que ser comunicada, não é? Para evitar conflito entre, por exemplo, a Alemanha anexou Camarões, não é? Teria que avisar aos outros países europeus dessa anexação, para não entrar em choque, não vir um exército francês e querer invadir Camarões. Que depois eu vou explicar sobre isso. Na verdade, Camarões vai passar por influência mau tempo sobre o jugo, a influência francesa. E hoje Camarões fala a língua francesa. Vamos lá. A partilha da África foi uma decisão entre países imperialistas que estabeleceu a divisão da África entre as nações e se concretizou justamente com a Confederação de Berlim, que visava regular tais domínios. Foi assim que muitas nações africanas foram controladas por vários países europeus. Houve uma preocupação em determinar os limites geográficos desses territórios, para que não, aquilo que eu coloquei, para que não houvesse invasão de outros países europeus. Aqui anexei, tenho que avisar para que nenhum outro país possa dominar aquela região, dominar aquele país, porque eu já estou anexando, já estou dominando. Os envolvidos na partilha também tinham de divulgar e comunicar, obrigatoriamente, cada região anexada para evitar possíveis tensões. Então, os países europeus assinaram a partilha da África na Conferência de Berlim, comprometendo-se a seguir as regras estabelecidas. Então, bato nessa tecla, dizendo que a Conferência de Berlim ela foi um ato oficial, dando legitimidade à ocupação e anexação dos países europeus em cima dos países africanos. Vamos agora para a conquista da África, a conquista da Ásia. Não é? Aí tem uma figura, uma foto que fala sobre a Conferência de Berlim, estabeleceu o acordo entre as nações. A conquista da Ásia. O processo de dominação da Ásia foi muito semelhante ao desenvolvido na África. O objetivo central era a busca de matérias-primas, principalmente minérios, e o estabelecimento de um mercado consumidor para os produtos industrializados. Então, você tira minério lá dos países asiáticos e africanos, incentiva a sua indústria europeia e revende seus produtos novamente para os países que foram retiradas essas matérias-primas. Deu para entender? Então, ganha-se duas vezes. Ganha-se na retirada de matérias-primas e ganha-se entre aspas, obrigando aos países a comprar os produtos industrializados europeus, porque a indústria europeia agora está fortalecida, começa a produzir em grande escala. Deu para entender? A ideia incluía também estabelecer governos nessas nações asiáticas que deveriam estar subordinados aos governos europeus. Uma particularidade nesse processo é que o imperialismo desenvolvido na Ásia não ficou apenas nas mãos das nações europeias. O próprio Japão, aqui, atenção para o ano que vem, esse conteúdo aqui para você entender a Primeira e principalmente a Segunda Guerra Mundial, a força que o Japão vai exercer no continente asiático. E o próprio Japão realizou sua atividade neocolonial no continente asiático. Muitas regiões asiáticas já estavam sob domínio europeu. No século XVIII, por exemplo, Portugal tinha
colônias como Macau na China e Goa na Índia. O avanço decisivo, porém, foi no século XIX, pois foi quando os europeus descobriram de fato o mercado asiático, principalmente três regiões que lhes proporcionaram riquezas durante muito tempo: a Índia, o Japão e a China. Não é? Três regiões que vão propiciar riqueza durante muito tempo: Índia, Japão e a China. Na página 323, nós temos agora um mapa nos explicando, demonstrando como estavam as possessões europeias e inclusive japonesas na Ásia, não é? Em amarelo aí você observa que a possessão inglesa era bem maior do que as outras, hein? Na Ásia temos aí Índia e Oceania, uma possessão gigantesca da Inglaterra. Em marrom aí nós temos as possessões alemães, em laranja as possessões holandesas, em rosa as possessões francesas na Indochina, e as possessões norte-americanas em roxo aí nas Filipinas, né? E japonesas em verde. A Coreia era uma possessão japonesa. Analisem aí, observem como estava disposta essa neocolonização dos países europeus, agora incluindo os Estados Unidos e o Japão nessa área da Ásia. A conquista da Índia. As relações da Europa com as Índias são bem anteriores ao período do neocolonialismo do século XIX. Durante a transição do período da Idade Média para o período moderno, buscava-se rotas alternativas para a Índia em busca das chamadas especiarias. Com o processo das expansões marítimas e da criação no século XVIII das Companhias das Índias Orientais, o contato dos ingleses se intensificou bastante, pois se estabeleceram relações econômicas e comerciais na Guerra dos 7 Anos contra a França. Os ingleses saíram vitoriosos e passaram a dominar econômica e politicamente a Índia. Então, na Guerra dos 7 Anos, entre 1756 e 66, contra a França, os ingleses saíram vitoriosos e passaram a dominar politicamente e economicamente a Índia. Os ingleses influenciando a Índia muito, não é? Ou seja, pegando além de influenciar, explorar, obtendo os materiais, a matéria-prima dentro do território indiano e levando esse mesmo material, essa mesma matéria-prima para a Inglaterra, produzindo mais e, entre aspas, aquilo que eu já havia dito, obrigando os indianos a consumirem seus produtos. Vamos lá agora, indo para a página 324, nós temos: a Inglaterra estabeleceu uma aliança com os príncipes indianos, através da Companhia das Índias Orientais, dando proteção militar em troca da posse de terras produtivas para o cultivo do algodão. Também os ingleses cobravam o quê? Também cobravam impostos para a circulação de mercadorias, além de obrigar os indianos a consumirem apenas os produtos ingleses. Além disso, comandava, veja que os ingleses o que acontecia, né? Para consumir os produtos ingleses. Além disso, comandava grupos militares conhecidos como cipaios, que faziam parte das tropas britânicas
mas eram compostos por indianos. A Índia não possuía, não é? Nós temos agora aí uma foto, uma imagem, que tem uma legenda que diz aí: fundada na transição do século XVI para o século XVII, a Companhia das Índias Orientais foi decisiva para as relações com as Índias, inclusive no século XX, explorando de forma incisiva a produção local. Ao lado nós temos a sede da companhia em Londres no século XIX. Ainda não possuía recursos suficientes para confrontar a Inglaterra e por isso permaneceu sob domínio por cerca de 100 anos. Olha aí, o domínio inglês sobre a Índia durou 100 anos. A partir de 1848, os conflitos entre a Índia e a Inglaterra e a Índia e a Inglaterra aumentaram, foi aumentando, com os impostos cobrados aos nativos interferindo na economia. Isso vai deixar com que a população inglesa fique mais revoltada. Isso gerava riquezas para os ingleses, mas a miséria para os indianos aumentava. Crescia essa miséria para os indianos. Isso vai favorecer o surgimento da chamada Revolta dos Cipaios. Esses soldados que pertenciam à coroa britânica, mas eram formados por indianos, eles começam a se rebelar, eles começam a se revoltar diante do estado de miséria em que a Índia estava vivenciando. As diversas classes sociais e políticas da Índia, como príncipes hindus, se uniram e estimularam os cipaios a enfrentarem as tropas inglesas devido à crise vivida na Índia. Os ingleses, atenção aí, venceram a batalha e derrubaram os príncipes indianos. Em 1876, anexaram a Índia ao território inglês, estabelecendo ali uma política imperialista e neocolonial. Então, o território indiano passou a ser anexado ao território inglês, passou a ser anexado à coroa inglesa. Não é? Vamos agora, dito isto, nós fizemos agora o fechamento da colonização inglesa na Ásia, sobretudo com relação à Índia. E agora nós vamos partir para um outro tipo de situação de colonização, que é a colonização japonesa dentro do território asiático, a influência japonesa dentro do território asiático. Pois bem, então tem uma dinastia do imperador Meiji, que nós vamos conhecer agora em algumas situações, com sua cultura e outras perspectivas do Oriente, da Ásia, que são diferentes da nossa. Mas nós vamos começar a estudar e evidenciar isso, tá bom? O Japão, do Shogunato à Revolução Meiji. Do Shogunato à Revolução Meiji. Mas antes de adentrar aqui o Japão, vamos aqui fazer duas questões que se encontram na página 327, ainda sobre a partilha da África e sobre a Conferência de Berlim. Diz assim: o século XIX, praticando conhecimento, 327. No século XIX, o continente africano foi invadido no novo processo de colonização. O continente africano foi invadido no século XIX. Tudo bem. Explique o que foi a partilha da África. Vamos explicar. Qual é a resposta, então? Foi uma decisão entre países imperialistas que estabelecia uma divisão do continente africano entre as nações participantes da Conferência de Berlim. Não é? O que foi a partilha na África? Explique. Foi uma decisão entre países imperialistas que estabelecia uma divisão do continente africano entre
as nações participantes da Conferência de Berlim. Segunda questão, reflita a pergunta e discorra sobre a Conferência de Berlim, destacando os motivos desta e seus objetivos centrais. Qual seria a resposta então? A Conferência de Berlim foi convocada em 1884 e 1885, visando regular as conquistas das nações europeias na África, assinando um acordo entre si. Ponto. Dentre os objetivos, destacaram-se a delimitação geográfica de cada nação africana, invadida e conquistada, e a obrigatoriedade de divulgar e comunicar cada região anexada para evitar possíveis tensões. Ponto. Dito isto, feito essas duas questões na página 327, voltaremos agora para a 324. Fazer a introdução aqui, com relação à colonização japonesa do século XIX na própria região asiática. Durante os séculos, o Japão manteve seu território fechado, proibindo a entrada e o contato dos japoneses com outros povos, impedindo a saída de qualquer habitante sem a autorização do shogun, que era uma espécie de primeiro-ministro japonês. Suas atividades econômicas eram voltadas para a agricultura, principalmente para a produção de arroz, visando atender ao mercado interno, além da pesca. A sociedade japonesa era rígida e organizada em camadas. O regime do shogunato sofreu um duro golpe em 1850, quando os Estados Unidos pressionaram o Japão a abrir seus portos às nações ocidentais, através dos tratados dos desiguais. Devido aos séculos de isolamento social e cultural, o Japão tinha um fraco desenvolvimento tecnológico, o que possibilitou a organização de qualquer resistência, impossibilitou nenhuma resistência diante da pressão que os Estados Unidos estavam fazendo, querendo que os japoneses abrissem seus portos. E a tecnologia japonesa não era suficiente, Então ele teve que ceder, o Japão, à influência, à pressão que eles recebiam dos Estados Unidos e da Europa. Aproveitando essa abertura, era tudo fechado, agora o Japão começa a abrir a economia. Aproveitando essa abertura política, o governo japonês mandou seus jovens para os Estados Unidos e alguns países europeus para que aprendessem conhecimentos tecnológicos que pudessem usar para desenvolver o Japão. Com a chegada do comodoro norte-americano Matthew Perry e seus navios negros aos portos japoneses em 1853, o Japão começou sua transformação em potência industrial moderna. Mas o desenvolvimento tecnológico e o processo de industrialização começaram a acontecer, de fato, a partir de 1968, com a chamada Revolução Meiji, também considerada chamada de Restauração Meiji, que mudou a estrutura econômica e política do Japão, Bem, pessoal, eu acredito que vocês tenham absorvido conhecimento, tenham percebido aí que o Japão, que era um país fechado, mas cede às pressões dos Estados Unidos no século XIX, cede às pressões dos Estados Unidos e abre seus portos para que as relações econômicas possam acontecer de forma mais profunda,
Tá bom assim? Espero que vocês tenham entendido. Concluindo a aula, forte abraço e tchau para vocês.